Ah, a Raíssa está Bom dia, entrando. tudo bem? Está Bom dia, conectando. professora. Bom dia, Aí, pessoal. Minha bom internet está dia. Tudo bom? Tá ruim? ruim demais. Tá começando agora, você chegou na hora boa. Ai, que bom que eu não perdi nada. A aula, Não né? perdeu nada. Estamos aí bem no comecinho, começo do começo. Vamos lá. Hoje, então, para fechar a semana, a gente vai dar uma olhadinha em algumas questões epistemológicas relacionadas à biogeografia e à conservação. A biogeografia ela não existe só para nós que trabalhamos com pesquisa acadêmica em biodiversidade. Ela existe também nas áreas de geografia, na área de filosofia, na área social. Então, é muito importante que a gente tenha uma visão de conjunto da ciência da biogeografia. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco essas questões. Uma questão chave que foi apontada pelo grande pensador baiano, o geógrafo Milton Santos, não sei se vocês conhecem ele, né? Ele é uma pessoa muito prestigiosa na Bahia e ele revolucionou a geografia, né? E, em vez da geografia trabalhar só questões em relação ao território, a geografia passou a considerar também a ocupação, as relações, a intrincada rede, né, dos seres, né, um planeta. Né? Então, essa visão mais de conjunto da biogeografia foi o Milton Santos que conseguiu dar. Então, ele faz uma crítica ao papel da universidade, né? Nesse livro aqui. Técnica, espaço-tempo, globalização, meio técnico e científico informal. Então, nesse livrinho, ele traz uma frase e diz que a universidade, na busca do conhecimento, vem sendo ameaçada pelo prestígio crescente da ciência. Ela vai ganhando muita importância e essa importância vai se descobrindo, né, e está na direção. Né? Passa a se achar, e não, eu sou indispensável, sem nós nada é feito. Então, a famosa fogueira das vaidades. Então, esse viés que ele apresenta é muito relevante, porque, às vezes, o papel da universidade acaba... O pesquisador gosta de mostrar uma grande erudição, mas não mostra a capacidade de resolver os problemas. Esse é uma crítica contundente e que a gente sempre precisa olhar em nós mesmos se nós estamos agindo assim, né? Então, coloca um pouquinho de Milton Santos na cabeça, geógrafo baiano, nascido na região da Chapada Diamantina, e nos deixa esse legado de simplicidade e integração. Né? Então, uma pessoa que eu admiro muito a maneira dele pensar as questões geográficas. Vocês pararem para pensar, a biogeografia também tem questões relacionadas à sociedade. Então, essa temática da biogeografia em relação à sociobiodiversidade, ela permeia outros campos. Eu, inclusive, encontrei material
da área de filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana sobre essas questões epistemológicas da biogeografia. Então, essa questão do saber, de você inserir o saber no conjunto do conhecimento, né? Então, isso é extremamente relevante quando a gente está pensando no território. A gente está pensando no território com a cabeça de biólogo. Qual é o método eu vou aplicar para poder ver áreas prioritárias? Mas se você vai calcular áreas prioritárias, você também tem que pensar nas pessoas, você tem que pensar no modo de vida dessas pessoas, na economia. Então, tudo isso é uma parte do conjunto. Tá certo? Vamos lá. Então, agora a gente já viu que a biogeografia é mais ampla do que a biologia coloca, vamos fazer uso de algumas questões da ocupação e do uso do território. Hoje, eu vou usar um modelo de estudo para vocês, o norte do Espírito Santo. Foi a região, e o Felipe trabalhou no mestrado, é uma região ocupada pela monocultura de eucalipto, é o maior bloco de monocultura de eucalipto para polpa de papel do Brasil, está localizado no Espírito Santo. E o que essa ocupação do território gera em relação ao uso da água, né? Então, a gente tem a ocupação, principalmente por monocultura, desmatamento e também gado. Então, nós temos questões relativas à escassez da água, a capacidade de recarga dos corpos hídricos é reduzida, então você tem quadros de nascentes secando completamente, extirpando as nascentes e levando o agricultor a ir embora. Conflitos no uso da água, porque se você não tem água, você tem que pegar a água do vizinho, então aquelas brigas, né? E não só eu localizei no norte do Espírito Santo como para poder fazer o estudo de caso, de onde vêm essas imagens. Mas poderia ser em qualquer outro lugar, né? A gente sabe, e essa história se repete em outros lugares do nosso território, né? Então, a escassez de água, a água potável, a pouca presença de programas de saneamento nas comunidades ribeirinhas e o nível de contaminação dos corpos hídricos por coliformes, poluição orgânica, né? E poluição também química, oriunda dos agrotóxicos, dos agrodefensivos. Então, são vários problemas e ficam associados a essa questão da água potável. A gente tem as áreas irrigadas por pivô central. Vocês sabem, pivô central? Não? Eu já imaginava. Quando você tem esses aspersores, aí, ó, tá vendo que tem nessa foto? Aqueles aspersores que a gente já viu em jardim, e gira e fica rodando. Aí, nas áreas de agricultura, tem essas pistolas muito grandes e elas ficam girando, é uma haste girando em torno da plantação. A quantidade de água que precisa ter para fazer esse funcionamento do mecanismo do pivô é muito grande.
E você também tem muito desperdício de água com esse sistema de irrigação, porque você irriga muito mais é necessário para a planta. Existem outras técnicas de irrigação que são mais amigáveis do ponto de vista do uso da água, né? Técnicas de gotejamento, né? Mas o pivô central no Brasil é o mais usado. Então, ele realmente chupa muita água. Então, no norte do Espírito Santo, tem muitas áreas irrigadas por pivô central, é muito comum, não só no Espírito Santo, como um monte de lugar aí, né? Então, a gente tem extensas áreas monoculturais, nós mesmos fizemos o trabalho em Córrego Grande, é uma reserva exatamente na divisa entre o Espírito Santo e a Bahia. A reserva é na estrada Picadão da Bahia. A margem direita da estrada é Espírito Santo, a margem esquerda é Bahia. Então, está ali, a reserva está bem ali. E é uma reserva cercada de eucalipto por todos os lados. Então, essas extensas áreas monoculturais, elas consomem, elas não são irrigadas, mas o eucalipto é uma planta que consome água. Então, a gente não tem estudos e comprovem o quanto de água e esses eucaliptos absorvem do ambiente. Mas a paisagem contínua e monótona do eucalipto, ela não permite que outras plantas se desenvolvam, porque são colocadas doses de veneno para evitar que outras plantas se desenvolvam. Então, a gente tem um deserto verde e marca a paisagem do norte do Espírito Santo até o sul da Bahia, né? A gente tem quilômetros e quilômetros só no eucalipto. E outros ambientes também vão sendo desmantelados para a ocupação do eucalipto. Brejos, onde ocorrem peixes ameaçados, áreas de areal, que são naturais da região, né? Que são as mucungas, também são desmanteladas para o plantio de eucalipto. Então, você tem uma homogeneização da paisagem para ocupação da monocultura. Em absoluto, eu sou contrário ao valor econômico do eucalipto. Eu só acho que, se você consorciar um outro tipo de cultura e uma mata, você vai ter uma alternativa mais amigável de você fazer atividade econômica sem destruir tanto o ambiente, né? Algumas alternativas bem-sucedidas em relação ao eucalipto é o consórcio com seringueira, e já acontece em alguns trechos da Bahia, né? Já com sucesso. Então, repensar aí o modelo econômico. Mas isso é só um comentário, né? Para vocês verem a ocupação do norte do Espírito Santo. E, como tem muito pivô, muitas áreas irrigadas, precisa fazer muitas barragens. São núcleos de captação de água para bombear e colocar nas áreas irrigadas. Então, essas são algumas questões em relação à ocupação do território. E, além disso, também a pecuária extensiva, grandes áreas desmatadas, ocupadas por poucos animais, né? Então, essas imensas áreas desmatadas com pecuária, para uso de pecuária extensiva, você tem uma insolação muito grande no ambiente, você tem uma evaporação do corpo hídrico muito grande, assoreamento, porque tem o pisoteio dos animais na água, e você tem uma mudança grande no regime de chuvas. Porque como a chuva se forma? Ela precisa, e tem a evaporação para poder condensar e formar nuvem. Se você não tem esse ciclo, o ciclo hidrológico muda e você tem menos chuvas. Então, não por isso
há poucos anos atrás, o Espírito Santo teve a pior seca registrada em quase 100 anos. Então, a gente teve rios de grande porte, como o rio Itaúnas, e é um rio de grandes dimensões, né? Que entrehorta, é o último rio grande entrehorta o território do Espírito Santo. Esse rio ficou praticamente seco. A gente teve vários municípios em situação de emergência. O município de São Mateus, e fica no norte do Espírito Santo, um município grande, a água nas torneiras das casas passou a ser a água salgada do mar. Por quê? O Rio São Mateus e margeia a cidade não tinha força de chegar ao mar. Então, o mar chegou até ele. Então, a cidade é litorânea, a calha da foz do rio foi ocupada por água salgada. Então, as fontes de captação de água, e tinha na cidade, passaram a ser água misturada, de água doce com salgada. Então, foi um problema social seríssimo, e quem mora no Espírito Santo pode relatar um detalhe. Eu lembro, nessa época que teve essa seca, eu estava morando no Espírito Santo. Uma colega pesquisadora lá do CEUNES, né, que é a universidade lá em São Mateus, ela foi visitar gente lá em Santa Teresa, né, na região serrana, e aí ela comentou, é bom poder lavar o cabelo e não ficar tudo grudado. Aí eu, chuveiro era água salobra, né? Ela tinha que lavar o cabelo com água do mar. Aí ela, é tão bom lavar o cabelo aí, o cabelo da gente é macio. Ai, meu Deus. Isso a gente não está falando de uma pessoa que era vulnerável, nada. Pessoa da universidade, em boa situação, podia comprar caminhão-pipa, não tinha problema. Imagina as pessoas mais vulneráveis, como é que ficaram. Então, a gente ri e tal, mas o negócio foi feioso, né? Foi bem difícil, né? Então, tudo isso aí, e o pessoal da produção do eucalipto, não, a gente não tem nada com isso é problema das mudanças climáticas, né? Então, até onde vai a responsabilidade de quem é o poluidor local, de também zelar pelo bem-estar do meio ambiente local, né? Então, à medida que você tem secas severas, áreas desmatadas muito extensas, o que acontece com o trabalhador rural, o trabalhador do campo? O sol no campo fica tão inclemente e o agricultor passa a ir fazer a colheita, cuidar da roça, ao anoitecer. Então, é tanto sol, tanto calor, tão árido, e no horário útil do dia ele não consegue chegar. É muito desagradável. Aí os filhos e netos desses agricultores não querem essa vida, querem ir embora, ir para a cidade, trabalhar no que for, mas vai para a periferia, mas não fica na ilha, e passa a ser um lugar inóspito. Então, esse é o quadro não só do norte do Espírito Santo, mas de vários lugares aí que a gente tem. Então, para a gente conservar o território, a gente pensar do ponto de vista biogeográfico, a gente tem que pensar como a gente vai conservar esse território, né? São questões integradas. Então, para conservar o território, a gente usou muito da teoria da biogeografia de ilhas, de MacArthur Wilson. A aplicação de territórios
resguardados, unidades de proteção integral, ou seja, são áreas protegidas, mas que o entorno dessas áreas é totalmente atividades agrícolas e aí a paisagem é completamente diferente. Então, o número de espécies numa ilha depende da taxa de imigração e da taxa de extinção, para a gente manter o equilíbrio nas ilhas. Mas o que acontece nas ilhas é que esse equilíbrio ele é rompido por conta da fragmentação dos hábitats. Então, você tem, nas unidades de conservação, a borda da mata, ela começa a sofrer ele famoso efeito de borda, né? Ocupação por uma quantidade grande de cipós, as árvores secam. Então, você tem esse efeito de borda. Por que acontece o efeito de borda? Porque você tem uma transição abrupta do ambiente florestal para o ambiente externo à reserva. O ambiente externo à reserva é pasto, é eucalipto, é monocultura de café, são vários cultivos totalmente sem integração alguma com o ambiente florestal. Aqui é uma vista da reserva de Soretama, e foi um lugar assim, eu fiquei encantada. Aonde a vista alcançava, você via. Assim, eu me senti Cabral ali. Gente, eu estou me sentindo Pero Vaz de Caminha escrevendo a carta, porque o negócio é maravilhoso, suave, né? Você olhar assim e ver na paisagem só vegetação. Eu nunca tinha visto. Né? Muito difícil. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. É muito agradável. Você olhar no horizonte e só ver gente, que coisa maravilhosa. Então, essa fragmentação de habitat que considerou pelos ecologistas associar as áreas protegidas com ilhas. Então, por conta da dinâmica encontrada, era preferível você fazer uma reserva grande do que várias pequenas. Apesar de, em teoria, ser interessante, na prática, nem sempre essas coisas acontecem, porque as áreas são escolhidas por questões de oportunidade, de disponibilidade, de ter um território com mata ali para virar reserva. Então, tem outros fatores aí e fogem muito do ideal. E as unidades de conservação de proteção integral, elas foram concebidas e implementadas. Ótimo, a gente consegue reservar uma parcela da biodiversidade nessas ilhas de mata. Mas as unidades implantadas a partir desse conceito biogeográfico de ilhas, elas são unidades de proteção integral. Então, se você faz áreas grandes, você desaloja a população local para poder fazer a reserva. Um exemplo de área que foi desalojada para fazer a unidade de conservação foi o Parque Nacional do Monte Pascoal, no extremo sul da Bahia, região do município de Porto Seguro, entre Caraíva e Porto Seguro. O Monte Pascoal era ocupado pelo povo Pataxó, que ocupava o território. Dentro da mata, a gente tinha casinhas esparsas, onde eles sobreviviam de produtos florestais e, de vez em quando, eles iam para a cidade para fazer
troca, faziam escambo, né? Aí eles levavam frutas, levavam produtos da floresta para a aldeia em Barra Velha, que é no litoral, e trocavam por arroz, feijão, coisas que eles não plantavam lá dentro da mata. Né? Então, eles se reuniam, era uma oportunidade social, e aquelas famílias que viviam dentro do Monte Pascoal sobreviviam de maneira digna, feliz e sem necessidade de retirar a floresta. Tanto que a floresta estava lá, e aí veio o parque, desalojou as famílias. Essa questão do Monte Pascoal, ela gerou conflitos sociais enormes. Teve, inclusive, um massacre histórico em relação à Barra Velha, não exatamente associada à questão da construção do parque, mas de violação de direitos humanos. Então, esses indígenas da Barra Velha fugiram do território e foram para outras terras do sul da Bahia, como, por exemplo, onde eu vivi, o Bochatiba. As pessoas fugiram por conta desse massacre. Então, tem questões sociais seríssimas relacionadas à ocupação do território. O Monte Pascoal, hoje, é ocupado e tem uma gerência da população indígena, mas foi muito custo e sacrifício e eles conseguiram chegar a essa condição. Então, para você manter esse delicado equilíbrio entre o mundo natural que a gente quer proteger, a gente também precisa pensar em alternativas para as pessoas, porque o território ocupado pelos organismos vivos, pela biodiversidade natural e também pelas populações humanas. Então, a gente não pode conservar o ambiente sem pensar nas pessoas. Então, como a gente poderia pensar soluções proativas para que a gente houvesse uma convivência mais harmoniosa entre as populações humanas e o mundo natural? A gente pode mudar, né? A gente pode mudar. E é uma foto... Esse é o Ronaldo, professora? É o Ronaldo. E do lado dele é a minha filha mais velha, Ana Carolina. Isso foi lá em Muruxatiba. A gente fazendo trabalho... A gente tinha um projeto lá chamado Peixes Meninos. Esse projeto... ele era um projeto de educação ambiental com inserção de jovens. Então, eles iam pescar com a gente ensinou para eles, tinha um aquáriozinho que a gente tinha em casa, né? A gente tinha uma área de laboratório e a gente fazia as atividades com eles, as palestras e tudo. E eles ficavam encantados de olhar os peixinhos no aquário. E aí eu botava, cada um vai escolher um tipo de peixe e vai descrever como ele se movimenta, como ele ocupa o ambiente, né? E aí depois a gente fazia idas a campo, assim, para fazer observação no ambiente, né? Eles tinham máscara de mergulho, olhavam os peixes no ambiente natural. Então, a gente tinha um ambientezinho lá e era um ambiente que a gente chamava de laguinho. E era uma área de nascente à beira-mar, onde ficava uma grande quantidade de espécies, inclusive da fauna ameaçada. E que era um lugar rasinho, que dava para a gente observar os bichos. Foi um período super gostoso. E mudou a vida da gente, essa relação gostosa com a comunidade, né, de Muruxatiba. Foi muito bom. E por conta dessa vivência dos peixes meninos, e a gente fez
preocupação da gente cuidar do ambiente de forma proativa, né? Então, acontece. Quando a gente pensa na conservação, você não pode agir de forma isolada. Ah, não, eu só vou trabalhar com a questão dos métodos biogeográficos e vou apontar caminhos para serem feitos. Você vai publicar em inglês, numa revista um bom qualis, e quem vai ler aquilo? Os mesmos que você, o pessoal da academia, o pessoal que sabe ler inglês. Então, se você atingir o pessoal de políticas públicas, se você atingir a população do lugar, bora publicar no boletim da SBI, e é em português. E eu estou falando da SBI, Raíza, você não trabalha com peixe, é a Sociedade Brasileira de Ictiologia. Nós temos um boletim chamado Boletim da Sociedade, e ele é publicado 4 edições ao ano. É em português e é distribuído, aberto, mesmo para quem não é da sociedade. Então, ali eu acho que é um canal da gente divulgar coisas assim, com compromisso social, porque aquilo ali você pode mandar, às vezes, para um gestor do ICMBio, de uma área protegida local, você pode mandar para um morador da comunidade quilombola, né? E ele vai ler, vai ser um diálogo, ele vai poder ver o que a gente está fazendo. Então, a gente, enquanto pesquisador, você tem que abrir um canal de comunicação com a sociedade. Você não pode ficar só na nossa imensa bolha da universidade, né? Vamos estourar essa bolha e vamos circular em outros ambientes, né? Aqui, a foto que eu te falei, Thaís, do Hora Dourada, né? Eu fui lá. E, gente, que lindo! Foi a minha melhor foto de Mucugê, lá na Chapada Diamantina, né? Ficou muito lindo o local. E aqui... Uma coisa bem legal que a gente está planejando fazer até com esse, que é meu primeiro capítulo da minha dissertação, foi falando de etno, né? De uma comida que tem muito tradicional aqui no Natal, que é a ginga com tapioca. A gente fez esse trabalho e a gente está com esse plano, assim, quando terminar a pandemia, né? Se vai terminar ou quando melhorar, a gente ir lá na Ridinha, que é a comunidade onde nasceu esse prato, e trazer os resultados para ele, fazer tipo um banner, deixar lá, reunir os pescadores e comunicar esses resultados, né? Fazer como se fosse uma apresentação para eles. Ai, que lindo! Parabéns! Manda esse projeto para mim, manda. Gostei, legal. Gostei da ideia também de fazer uma festividade, né, para poder compartilhar com eles, né? Eu acho que faz toda a diferença, gente. E aqui, essa outra foto aqui, na comunidade quilombola do Remanso, e fica no Marimbus, é um mini Pantanal e tem na Chapada Diamantina. Quando eu descobri a Chapada Diamantina, tinha até Pantanal. Gente, nossa, que incrível! Um lugar completo, tem tudo, até Pantanal. Então, essa comunidade, eles vivem à margem desse Pantanal e eles usam muito da pesca, né, de atividade do uso da terra, né? Eles trabalham com rebanhos de caprinos, né? Fazem produção de mel, de pequenos produtos da silvicultura, né? E eles vivem muito integrados. Essa comunidade em Lençóis, que é a cidade mais visitada da Chapada Diamantina, eles têm um assédio muito grande do visitante. Então, o primeiro contato que eu fiz com o pessoal da comunidade quilombola, eu senti uma forte resistência deles em relação ao diálogo, né? Estavam acostumados a serem usados, né? Tipo, o pessoal vai lá, tira foto com eles e usa eles para botar no projeto, depois some. Não dá nenhum retorno social, não deixa nenhum.
Então, eu entendi a dor deles também em relação à falta de possibilidade de planejar, de dialogar, de conversar com eles, né? Então, infelizmente, o projeto que eu ia fazer com eles não foi aprovado. Né? A gente mandou um edital da Boticário, ficou mó legal o projeto, né? E a gente ia fazer práticas agrícolas de agricultura sustentável com eles, né? Então, a gente ia para lá, ia se alojar na própria unidade quilombola e implantar um módulo de agricultura sustentável. Mas não saiu dinheiro, então ferrou. Mas a gente pode tentar de novo em outras instituições, né? Eu acho que a ideia é boa e acho que a gente não precisa abandonar, né? Mas deu muito desanimado, né? E a gente estava com um contato tão legalzinho com eles lá, tinha vencido todas as dificuldades, né? Tudo, estava com um bom engajamento, né? Mas tudo bem, né? Então, o diálogo com outros saberes, você saber ouvir o que a comunidade, como eles vivem, o modo de vivendi dele, se o que você quer fazer realmente é interessante para eles. Não chegar com uma ideia pronta e pá, isso que eu vou fazer, é super legal para você, né? E é para eles. Tem que pensar nisso também, né? Você tem uma ideia legal, mas você mora na cidade, você não sabe a realidade deles lá. Então, o diálogo, o planejamento, junto, para a gente poder ter ideias e executá-las, e eles vão executar e moram no local, você só vai lá para aplicar um módulo e depois você vai voltar para a sua cidade, para a sua casa, para o seu meio, e eles vão ficar lá. Então, você tem que ver se é algo e vai ser prazeroso para a comunidade realizar. Então, são questões a gente se pensar. Professora, uma outra coisa legal que a professora que trabalha mais com etno aqui na FRN, que é a professora Priscila Lopes, ela reuniu todas as ex-alunas, ex-orientandas que ela teve, incluindo eu e uma outra amiga minha no laboratório, para fazer um livro voltado para os pescadores. Então, a gente está juntando todos os trabalhos que a gente fez fazendo entrevista com esses pescadores, vai compilar num livro com a linguagem, não aquela linguagem burra, né, mas acessível, e vai distribuir em todos como não é centro de pesca, tem um nomezinho, as comunidades pesqueiras que tem aqui no estado, para devolver mais ainda para esse pessoal, eles terem em mãos o resultado do esforço dele, do conhecimento deles, né? Poxa, que fantástico! É perfeito. Eu acho que essas integrações fazem toda a diferença. E a pessoa se sente valorizada também. Uma coisa que a gente fazia lá em Cumuruxatiba, a gente fazia um trabalho e era o Cine na Rua. Cumuruxatiba é uma vilazinha, uns 5.000 habitantes, incluindo a zona rural, ou seja, na vilazinha menos do que 5.000 pessoas. É muito pequenininho. 3 ruas, um negócio minúsculo. Então, não tinha cinema, é claro, né? E aí a gente fazia o cine na rua, se reunia tinha um outro morador de Muruxatiba, era músico, e ele tinha um excelente equipamento de som e tinha um projetor, né? Aliás, o projetor a gente comprou fazendo rifa na cidade. Mas aí fizemos, né? Aí tinha o cine na rua, a gente fazia no fim de semana. Aí, antes do cine na rua, a gente fazia um curtazinho de PowerPoint mesmo, né? Eles de movimento, né? De pro show, sabe? Eles que vai movimentando, com coisas que tinham acontecido na cidade, tipo alguma festa, alguma roda de capoeira. E aí a gente passava ele curta e depois passava um filme, às vezes era um clássico, ou um filme que estava no cinema, a gente passou até Harry Potter na época, né? E aí eles se viam,
Ô, fulana, você ali, não sei o quê. Não tinha, na época que nós estávamos, não tinha ainda essa coisa do celular, que todo mundo tem, foi há 10 anos, né? Então era uma maneira de integrar também, né? Foi muito, muito gostoso, né? Essa experiência, né? Então, a gente acha e articular as atividades e sejam adequadas à conservação é uma maneira de você pensar o ambiente. Aqui foi uma visita que nós fizemos lá em Muruxatiba para a nascente do rio e atravessa o centro da vila, é o Rio da Barrinha. O Rio da Barrinha, lá nas cabeceiras, ele é o lar de espécies da fauna ameaçada de extinção. Então, nós queríamos envolver a população para poder pensar questões de recuperação da mata ciliar, de conservar a nascente, né? E dessa iniciativa surgiu um coletivo chamado Somos Todos Barrinha. Barrinha é o nome do rio, né? E esse coletivo existe até hoje lá, e as pessoas cercaram a nascente. A gente tem alguns trabalhos publicados sobre essa iniciativa, com a bióloga que está lá, que trabalha com essa nascente, né? Com esse rio. Então, você tem que pensar em fazer formas assim, de integrar e envolver a população na conservação. Então, como a gente falou, uma das formas de você ter uma atitude proativa é você trabalhar uma agricultura amigável. Então, aqui uma imagem da terra protegida da Reserva Biológica de Córrego Grande. É uma reserva pequenininha, um pouco mais de 1.500 hectares, na divisa, Espírito Santo, Bahia. Foi onde o Felipe fez o mestrado dele. Essa reserva é maravilhosa lá dentro, mas ela é muito pressionada pela ocupação dos seus entornos. Então, se você puder usar algumas áreas do entorno para fazer uma prática solidária de sistemas agroecológicos, você vai diminuir o efeito de borda e você vai ter uma gradação da paisagem, da reserva para outras áreas de uso mais suave, porque nas áreas da agricultura agroecológica, você consegue ter uma circulação da fauna, circulação de polinizadores, né? Então, e diminuir o efeito de borda. Então, você tem vários benefícios para a floresta e benefício também para o agricultor, porque ele passa a ter um solo de melhor qualidade, ele vai fazer também e tenha mais organismos circulando pela sua terra, polinizadores, organismos do solo e vão contribuir para nutrir. Então, é uma alternativa. A gente tem um trabalho publicado sobre isso, que é o trabalho eu disponibilizei para vocês, é um deles, que está lá na sala, Agroconservação, um outro olhar, e tem um outro e fala de como você pode repensar as áreas de amortecimento das áreas protegidas. Também é outro trabalho que a gente tem sobre isso. Então, a gente tem essa questão. E as agroflorestas ajudam a preservar a água. E você tem uma otimização, maior eficiência do uso da água no território. Então, se o norte do Espírito Santo tem secas severas, as práticas de agricultura ecológica são mais interessantes. Uma dessas modalidades de agricultura ecológica chama-se agricultura sintrópica. A agricultura tradicional,
ela é entrópica. Ela, à medida que você planta, colhe e vai novamente semear o solo, a cada ciclo de plantio e colheita, você precisa colocar insumos. Você precisa botar fertilizantes, você precisa botar adubo, você precisa combater as pragas. Então, você tem que botar coisas externas. E a cada ciclo, a agricultura tradicional e entrópica, ela perde energia. Entropia, perda de energia no sistema. A agricultura sintrópica é o contrário. Você coloca energia no sistema, você gera vida. É uma agricultura de formação de floresta. Então, você faz o plantio das plantas, em vez de plantar separadinho, igual na agricultura convencional, não. Você faz um ninho, que é onde você coloca várias espécies diferentes, que cavar buraco, ou chamar de cover, para botar coisa morta, né? Então, um ninho para gerar vida. Então, você coloca, nesse buraco que você cavou, você vai colocar plantas com diferentes ciclos. Você vai botar uma planta de crescimento rápido e vai rapidamente fazer uma sombra para as demais poderem ir crescendo devagar. Você vai colocar uma planta emergente, né, e vai ocupar um extrato alto. Você vai colocar uma árvore e vai botar também hortaliças, plantas que vão feijão, plantas que vão ter ciclo rápido, né? E à medida que as plantas vão crescendo, você poda. A poda é o combustível da transformação. Você não precisa usar nenhum adubo, nem agrotóxico. Você vai jogar aqueles galhos cortados, picados no solo, e eles vão incorporar o solo e vão gerar nutrientes para o solo. Ou seja, você fica livre da compra de agrodefensivos, de insumos agrícolas. Então, essa é a agricultura sintrópica. Então, através do mecanismo de poda e capina, você acelera a reciclagem da matéria e é muito eficiente na recuperação de áreas degradadas. Está sendo muito empregada essa modalidade de agricultura em áreas de assentamentos. Então, ela está sendo aplicada já E, ao meu ver, é a agricultura do futuro. E quem nos garante que é mais legal você ter o agro-pop, uma mega agricultura toda igual, em paisagem homogênea? Por quê? Por que e tem tanta? Porque tem a concentração de renda na mão de poucos. Esse tipo de agricultura sintrópica, você permite e você atua de forma colaborativa, e para ela funcionar precisa ter muita gente, tem que podar, tem que cavar o ninho, você tem que cuidar, tirar o mato, você tem que fazer a manutenção do plantio. Então, você precisa ter muita gente. Então, você resolve o problema da inserção no campo, né? E você age de forma colaborativa. Então, ela propõe várias soluções para o homem do campo e é uma agricultura amigável à floresta. É uma agricultura, você está plantando uma floresta de comida. Então, quando você pensa nesse modelo, você está deixando de ter os conflitos pelo uso da água e transformando esses conflitos em cooperação. Você vai trabalhar junto com a comunidade do seu lugar para que aquilo ali funcione.
O modelo de agricultura sintrópica corresponde a uma mudança de paradigmas. É uma maneira de você mudar a forma do uso da terra e você privilegiar grupos historicamente associados com o meio ambiente. Né? Então, você muda a maneira como você lida com a terra e você tem um ambiente mais equilibrado e mais saudável para quem vai usar esse ambiente. Uma possibilidade do uso de técnicas agrícolas ambientalmente amigáveis é a hipótese da permanência, e ela foi desenvolvida por pesquisadores do sul de São Paulo, a região do Vale do Ribeira, que lá tem as maiores áreas de Mata Atlântica protegida do bioma, no sul de São Paulo. Não sei se vocês sabiam. Tem várias áreas protegidas e juntas elas formam o maior bloco de Mata Atlântica protegida em todo o território do bioma. Então, você plantar em torno, de forma integrada, o entorno das áreas protegidas, você tem um modelo chamado de hipótese da permanência. E, ao invés de você arrancar as populações tradicionais da área protegida, essas populações se mantêm e elas atuam para melhorar o entorno da área, para que essa área fique mais, como é que se diz? E eles possam gerar alimento e manter a qualidade do solo, a integridade do sistema, né? O equilíbrio tenha sido atingido. Então, é um caminho possível para a conservação, é a hipótese da permanência. A gente acha, e a hipótese da permanência, você tem várias unidades de conservação integral. Eu acho que a permanência pode ser no entorno da área protegida. A hipótese propõe que, embora já nas unidades de conservação, não saia, continue lá dentro, né? De agora em diante, quem vive em área protegida não seja desalojado. Eu concordo plenamente com essa perspectiva. Porque se aquelas pessoas estão lá há gerações e o lugar está daquele jeito, vegetado, elas sabem lidar com a terra. Né? Então, você pode manter essas populações e o lugar vai ter uma integridade. Essa é uma questão. Quando a gente pensa no território, a gente pensa nos povos tradicionais também, vão ter uma vida melhor se você fizer uso de uma agricultura mais amigável no entorno da área protegida. Porque a gente, no Brasil, a gente tem uma prática que é a coivara, que é a prática do corta e queima, né? Plantou, colheu, corta e queima. E aí os nutrientes do solo viram fumaça. Então, é uma prática ancestral, tradicional, e é usada em vários lugares, mas que a gente pode pensar que ela pode ser substituída pela agricultura sintrópica. Então, você pode ter o diálogo, de conversar. Já tem várias comunidades e já estão indo fazer curso de agricultura sintrópica para aprender e levar, porque sabem que a coivara não leva a nada. Então, algumas comunidades indígenas, comunidades quilombolas, têm procurado os grupos ativos nessa técnica para fazer cursos e aprender como levar para o seu território. Né? Isso é uma mudança de paradigma e já está acontecendo. Então, essa vida integral em consonância da agrofloresta, ela atua também no empoderamento dos povos, porque ele deixa de ter dependência
em relação a grupos sociais que deixam o agricultor sempre na dependência, e são, por exemplo, as sementes geneticamente modificadas. Ele está sempre tendo que comprar semente para poder plantar na sua terra. Agora não, eles fazendo a agricultura sintrópica, ele passa a usar sementes crioulas, que são sementes nativas, sem insumos, sem transgenia, e que pode fazer uma troca dessas sementes e sempre ter um estoque de sementes para poder usar no seu território. O alimento é livre de agrotóxicos, livre de transgênicos, e o agricultor é livre do compromisso de ficar tendo e investir sempre uma parte do seu recurso na compra de insumos, na compra de veneno, na compra de pacote de semente. Não, ele fica livre. Isso é uma perspectiva de autonomia, é uma mudança grande que a gente tem, né? Exatamente, Thaís, né? De deixar o quiabo secar e usar as próprias sementes, exatamente, essa é a questão. Queria compartilhar aí uma experiência que nós fizemos aqui em Niterói, né, na região metropolitana do Rio, um projeto que nós chamamos de Coletivo Córrego da Tiririca. A gente tem um córrego urbano e nasce dentro da área protegida. A gente tem, aí em frente à minha casa, tem um parque estadual da Serra da Tiririca. Dentro dele tem nascente de alguns córregos. Um deles é esse aqui. Então, nós estamos plantando. O Ronaldo, inclusive, agora está lá no córrego plantando. Né? E quarta-feira é dia de plantio. E é uma preocupação que a gente tem na pós-pandemia, que vai aumentar muito a demanda de pessoas assim, abaixo da linha da pobreza, e não tem condição de ficar comprando alimento. Então, vai ter... É uma perspectiva planetária isso, né? E vai haver muita fome. Então, se as pessoas terem acesso ao seu próprio alimento na sua comunidade, você tem toda a diferença. Eu fico muito feliz com esse projeto que a gente está desenvolvendo, porque a gente conseguiu no nosso município e de Niterói um programa de agroecologia, onde a Prefeitura de Niterói vai implementar áreas de hortas coletivas junto às comunidades. Então, destinar determinadas áreas para que sejam áreas de plantar comida para a comunidade e seja uma coisa de uso coletivo, né? Então, eu acho que essas soluções são você pensar junto, pensar em soluções que evitem a fome. Então, essa é uma questão que a gente acha muito importante. Acho que esse não vai peixe, não, né? Então, gostaria de comentar com vocês que a agricultura sintrópica ela está em consonância com uma mudança de paradigmas, que é chamado bem viver. Já tinha ouvido falar no bem viver? Não? Raíssa também não? Thaís não? Então, foi bom ter falado no bem viver aqui. Eu fiquei pensando se eu falava ou não, eu vou falar. E assim vocês sabem de uma novidade que está acontecendo. O que é o bem viver? O bem viver é uma nova maneira, é uma maneira da gente imaginar outros mundos. O bem viver propõe que o ser humano é natureza e a vida acontece em interdependência entre a atividade que a gente desenvolve e o mundo natural. O bem viver, ele imagina um mundo centrado em pobreza zero,
e zero extinção de espécies. Então, a atividade a gente desenvolve, ela integrada com o mundo natural. Essa integração é a filosofia do bem viver. Essa filosofia, ela começou com os povos andinos. Ela começou nos povos andinos do Equador, da Bolívia, do Chile, e ela já está nas culturas andinas, você já tem essa preocupação da colaboração. Existem caminhos nos Andes, né? Eu nunca cheguei aí, lá na região do Peru e tal, mas existem caminhos e são percorridos pelas etnias indígenas para ir se deslocar de uma região para outra. No meio, são caminhos muito longos, demoram dias, né, para você percorrê-los a pé ou com algum animal. No caminho existem determinados nichos escondidos nas pedras, que são chamados de colcas. Colcas são lugares onde se você guarda algum tipo de alimento para o próximo grupo que vier. Então, quando você se desloca, você vai fazer acampamento, você vai comer, e o excedente desse alimento você vai guardar dentro da colca. Aí um próximo grupo que vier, se tiver precisando de alimento, vai ter ali aquele alimento. Então, isso é pensar no outro. Então, ele já tem culturalmente essa visão da integração com relação ao mundo natural. O ser humano é a natureza. Então, essa visão introjetada dos povos tradicionais, ela foi construída na ideia do bem viver. Eu vou deixar para vocês esse livro aqui na sala, eu tenho ele em PDF, e esse livro, ele fala das bases da filosofia do bem viver e explica como é que funciona, né? Como é que você muda o paradigma social, integrando o ser humano à natureza. É muito informativo o que tem aqui dentro. Então, você desconstrói a questão do consumismo, né? Você passa a trabalhar com questões relacionadas à economia solidária, né? A economia economia de baixo carbono, você pode produzir coisas para a sua comunidade, você pode fazer uma coisa de forma mais solidária. Você se volta mais para o senso da comunidade, a integração do ser humano com a natureza, o aprendizado com os povos tradicionais, evidentemente, a responsabilidade social e coletiva, e repensa a maneira como a gente vive. Essa é uma nova visão do mundo. Essa nova visão de mundo, ela já está... os direitos do bem viver, a filosofia do bem viver, ela já está sendo praticada em países andinos, no Equador, na Bolívia, está sendo praticada já, e tem vários colóquios ao longo da América do Sul falando sobre isso. O autor desse livro, Alberto Acosta, ele foi ministro lá no Equador, e ele roda o mundo fazendo palestras para falar sobre o bem viver, sobre a maneira da gente viver o mundo pode ser diferente do que a gente vive hoje. É muito agregador essa visão que a gente tem de planetária, né? Deixa eu ver se eles botaram aqui no chat. Deixa eu olhar. Thaís escreveu.
Então, outras soluções proativas estão surgindo, independente do filosofia do bem viver, acontecem do outro lado do planeta, na Inglaterra. A gente tem uma economista inglesa chamada Kate Raworth, e ela está construindo uma ideia de uma economia inclusiva. Como é que seria essa economia? Vocês já viram aquele biscoito donut? Não viram? Conhece, né? Já devem ter comido, né? É tipo uma rosca grande, né? Eu sempre vejo quando eu vou no aeroporto, tem um negócio daquele de donuts, uma barraquinha daquela lá. Mas eu acho muito grande, não curto muito, mas muita gente gosta. Né? Então, baseado naquele biscoitão, naquela rosca, ela propôs a ideia da economia donut. Então, como é que funciona? Você teria vários anéis. O anel mais central, você seria o alicerce social. Abaixo desse nível crítico, nenhum ser humano pode viver abaixo desse nível crítico. Então, você tem que pensar em equidade social, pensar em questões relativas a salário universal, alguns assuntos que evitam que alguém fique abaixo da linha da pobreza. Então, nenhum ser humano vai ficar abaixo do centro da rosca. Na parte mais anelar da rosca, você vai ter o teto ecológico, né? Onde acima desse teto nenhum ser humano vai transpor. Ou seja, ninguém vai ter excedentes como a gente tem hoje. A ideia da Kate é que a crise é a concentração de renda a face da crise. Está tudo concentrado na mão de poucos, menos de uma dezena tem mais de 80% dos recursos planetários financeiros. Então, você desmanchar isso e distribuir mais. Então, ninguém pode ter mais do que isso e ninguém pode ter menos do centro da rosca. E entre os dois anéis, a gente tem o espaço de convivência justo para todos. Essa economia donuts, ela também parte do princípio de que a gente tem um decrescimento econômico também. Em vez da gente agir de forma a estar sempre produzindo mais, sempre alterando, não, você vai ter um crescimento econômico onde as pessoas vão ter um horário de trabalho bem menor e vão ter tempo livre para realizar atividades lúdicas, de realizar atividades de convívio. Então, você não vai ter aquela mercantilização do trabalho humano, né? As pessoas trabalham a exaustão, jornadas de horários de trabalho desumanas. Não, as pessoas teriam todas direitos a quantidade de horas livres para poder ter atividades também de convívio. Então, essa é uma visão de mundo que ela vai ser implementada, já está em diálogo com a prefeitura de Amsterdã, na Holanda, né? A Kate já está em conversa com a prefeita de Amsterdã para que essa economia seja um modelo de uso na cidade, né? Então, a gente pode ver que a mudança já está acontecendo. O século XXI já chegou, então as ideias do século XX vão ficar no tempo. A gente vai se lembrar que os nossos avós e nós mesmos, nossos pais, viveram desse jeito.
mas que o jeito de viver do futuro está chegando, né? E para fechar, eu queria falar um pouco por que os sonhos e as utopias são importantes. Por que vocês acham importante a gente ter sonhos? Para dar motivação a seguir em frente, algo assim. Exatamente. Para a gente seguir em frente, né? Como diz aí na charge, né? Para serve a utopia, para nos fazer caminhar, né? Então, a gente está num momento duríssimo, né? Onde uma quantidade de pessoas morrem diariamente de um vírus que a gente não consegue controlar. A gente tem que pensar que o empreendimento que a gente precisa é uma grande mudança. Então, a gente pode empreender essa mudança se a gente quiser. A gente precisa ir à universidade, onde nós atuamos, estudamos, fazemos parte desse bloco, ela tem uma visão holística e pense no conjunto. E não fique fazendo as coisas só para si mesma, para receber aplausos. Então, acho que essa é a mudança que a gente pode ver conseguir no mundo. A mudança que nós queremos para o mundo, né? E é isso. É isso. Deixa eu fechar aqui. É muito